Tá, então a gente pensa em mente, vamos pensar em medo e desespero, né? Então, o que é o medo? Medo significa a falta de confiança, que você não tem confiança, né? Isso é medo, né? Medo significa essa falta de segurança, e isso é algo muito incrível. Por quê? Porque a mente, você pode dominar uma atividade, não é assim? Você domina uma atividade, mas na hora que você vai realizar essa atividade, se você tem medo, pode ser que você não consiga realizar a atividade da maneira que você faria, né? Por exemplo, você vai fazer o teste da carteira de dirigir, né? Da condução, né? Você vai lá e você sabe dirigir, né? Você domina tudo, a baliza, você treinou. Mas quando você entra no carro, né, você ficou lá esperando, você entra no carro, o cara tá lá com uma prancheta, assim, olha pra você com aquela cara, e você já começa, você deixa o carro morrer, né? Você nunca faria isso, você passa a marcha errado, né, e você é reprovado, por quê? Pelo seu medo, né? Então o medo, ele realmente, o medo, ele tá a mente cria medo, né? A mente cria medo e desespero, que é praticamente a mesma coisa, né? Só claro, o desespero é uma situação assim muito mais potencial. Por exemplo, eu posso ter medo de barata, né? Eu não tenho, mas suponhamos que eu tenho medo de barata. A barata está ali e eu tenho medo, né? Mas se eu tenho desespero, quando eu vejo uma barata eu posso subir no armário, né? Sei lá, subir porque eu tenho medo eu tenho um desespero da barata. Então o desespero já é algo mais potencial. O desespero te leva à beira da loucura, ou seja, da loucura no sentido que você perde o controle completamente das coisas, né? Já o medo, a mente ela cria medo, né? O medo ele é criado dentro de você. E qual é a melhor maneira de você tratar com os seus medos, né? É você realmente destruir esses medos, dissolver esses medos, né? É a única maneira. Aí você entender que esse medo era infundado, né? É uma coisa que foi criada. Ela foi criada pela sua mente, né? E isso se estabeleceu. Isso te dá também um certo condicionamento, né? Você não conseguir realizar algumas ações pelo medo, ou realizar essas ações de uma maneira muito medíocre, né? Por quê? Porque você perdeu o entusiasmo, você perdeu a confiança. O medo, ele paralisa, né? O medo, né? Ele não deixa você ir adiante. Essa é a característica do medo, né? Então você não tem que ter medo, você tem que ter cuidado, é diferente, né? Você fala assim, não, agora eu vou dirigir, não vou botar o cinto de segurança porque eu não tenho medo. Não é isso. Você coloca o cinto de segurança por quê? Porque você tem cuidado, né? Não é que você tem medo. O medo, se você tem medo, talvez você nem consiga dirigir. Porque se vê o caminhão vindo lá, você fica com medo, já era. Entende? Então o medo, ele te limita muito, né? E a gente deveria perder o medo das coisas. Como? Você experimentando essas coisas que você tem medo, né? Por exemplo, você tem medo de ficar no escuro, né? Mas o que tem no escuro, né? No escuro não tem nada. Ou seja, claro, é a noite, aquela coisa tudo, né? As trevas, enfim. Mas fica muita coisa na sua mente inconsciente, né? Ou seja, e isso significa que você perde a capacidade de atuar. Você poderia atuar de uma maneira muito sábia, né, em várias situações, mas o medo, por exemplo, o medo de falar em público, né? Isso acontece. Por exemplo, você vai falar em público, ou você vai, sei lá, se apresentar em público, você é um artista, você tem medo, mas sabe, você não pode ter medo, né? Você tem que ter, sei lá, pode até ter um friozinho na barriga, né? Mas na hora que você começa a falar, isso vai embora, né? Por quê? Porque você tem o costume, né, de falar em público. Aí você vai perder esse medo que é infundado, né? Porque se você sabe falar, se você tem a inteligência, se você tem o domínio, né, você deveria falar aquilo que você sabe, mas o medo faz você realmente, ele diminui suas potencialidades. Por isso a gente não deve, a gente deve eliminar os nossos medos, né, com a ajuda da inteligência. A inteligência vai falar, olha, não tem nada a ver. Isso é uma coisa que esse medo é infundado, né?
Então Buda é muito poderoso nisso, né? Buda ele é poderoso, é uma faculdade poderosa dentro de nós que vai te mostrar, olha, realmente não tem sentido esse medo que você tem. Né? Claro, a gente tem traumas, né? Quando você tem um trauma, né, aí o que acontece? Você fica com muito medo, né? Às vezes a gente traz traumas, situações traumáticas da nossa vida passada também. Né? De repente uma pessoa, acontece, a pessoa morreu afogada, né? Então, nessa vida ela vem com esse medo de água, né? Ela tem muito medo de água. Ela não sabe explicar isso, mas ela tem um medo de água. Então ela precisa o quê? De uma adaptação ao meio líquido, ela precisa de uma certa segurança, né? Para ela perder esse medo de água e aprender a nadar. Ou seja, então o que eu digo é o seguinte, se você tem medo, você tem que encarar os seus medos. Né? Você não pode ficar refém dos seus medos. Né? E cuidado, como eu falei, é diferente. Você tem cuidado, né? Cuidado com o cão. Ah, não tem medo de cão. Não tem medo de cachorro. Não, peraí. O cachorro pode te dar medo. Esse cachorro aqui que a gente tem. Se você entra aqui, você vai ter medo dele. Né? Se você já olha, você tem que ter medo. O medo no sentido que... bom, eu tenho medo, mas eles estão separados, né? Eles estão fechados. Então, o meu medo... Eu tenho cuidado para não ir ali, não enfiar a mão, né? Lá no canil deles, sei lá onde eles estão. Esse é o meu cuidado. Então não chega a ser um medo. O medo seria você não consegue nem entrar aqui para assistir a aula porque o cachorro vai pular, né? Essa paranoia, é o desespero, né? O cachorro ele vai pular ali, vai me agarrar no pescoço e vai me estraçalhar no pescoço. Aí esse é o seu desespero, é o seu pavor, é o medo que foi muito potencializado, né? Então a gente tem que realmente entender o que é medo, o que é desespero e como você pode lidar isso. Isso é uma coisa básica na nossa vida. Né? E tudo funciona assim. Ou seja, você tem um fogo e você tem que mexer no fogo, né? Mas você não pode ter medo do fogo. Assim, você pode ter um cuidado ao manusear o fogo, ao mexer no fogo, mas não tenha esse medo excessivo que impede você realizar coisas, né? Uma vez eu escutei uma história, não sei se é verdade, mas uma cidade do interior, o pessoal tá lá, né, no bar assim, né, aquela coisa de bar, né, de papo de boteco assim, e aí um falou, porque eu não tenho medo de nada, aquela coisa de medo, e aí falaram assim, bom, então tá, então amanhã, se você não tem medo de nada, né, amanhã a gente vem aqui no mesmo horário, né, mas antes disso, né, eu vou no cemitério, né? Eu vou deixar um objeto, né, num túmulo tal. Eu vou falar para você, depois eu vou falar, deixo um objeto no túmulo X lá, tal. E você à meia-noite você vai ter que sair daqui, né, da nossa convivência aqui. E você vai ter que ir lá no cemitério e pegar esse objeto e trazer pra gente, já que você não tem medo de nada, né? É uma coisa assim. E aí aconteceu isso. Os amigos foram lá, né, deixaram um objeto no túmulo tal, né? Assim. Aí voltaram lá com esse cara, né? Falou, olha, então tá, tem um objeto lá no túmulo tal, deram a descrição para ele, você agora tem que ir lá, né? Isso era meia-noite, você tem que ir lá, você tem que pegar esse objeto e trazer pra gente, para provar que você não tem medo, né? Então o rapaz foi lá no cemitério, e ele foi atrás do objeto que estava no túmulo tal. Quando ele chega lá, o que acontece? Né? Ele não volta. Né? Então, passou 1h da manhã, ele não voltou, 2h da manhã ele não voltou, o pessoal fala, ele ficou morrendo de medo, não foi. Né? Aí o pessoal foi dormir. Só que no dia seguinte, todo mundo ficou sabendo, ele tinha morrido no cemitério. E por que ele morreu no cemitério? Porque quando ele chegou lá no túmulo que indicaram para ele, né, ele foi pegar o objeto, né, e estava meio escuro no cemitério, imagina, né, o medo dele, imagina a mente dele. Então quando ele foi abaixar para pegar o objeto, né, um galho, né, tinha caído um galho, o galho segurou, ele ficou enroscado no... Então imagina isso, a mente dele, né? Ele achou que era uma mão que estava saindo, né, do túmulo, agarrando, né, para ele, então ele morreu do coração. Né? Não sei se é verdade. Mas o que acontece é isso, ou seja, o medo ele cria coisas, né? Então a gente está criando coisas assim, o tempo todo. Né? O tempo todo a gente cria, e aí isso leva aqui a estados de depressão,
de manias, né? Que você tem que lavar a mão não sei quantas vezes, né? Que você tem que... são distúrbios mentais. O medo ele cria isso, né? Então a gente precisa sempre fortalecer a nossa mente, a gente precisa sempre cuidar que isso não aconteça, porque isso mina as nossas capacidades, né? Você acaba se tolindo, né, pelos medos, né? E o desespero é uma coisa que te leva a cometer uma atividade desastrosa, né? É uma coisa infundada, que não tem sentido, né? Que você precisa vencer isso, né? E, claro, a meditação ajuda. Porque quanto mais a mente esteja controlada, mais você vai perder esses medos, né? Menos você vai menos você vai se desesperar, né? Então, é mais ou menos isso, né?